Pô, gente, olha, vamos começar o programa de hoje falando de um assunto super interessante. Você aí do outro lado, você sabe, né, que o avanço tecnológico das investigações criminais é hoje uma febre. É o efeito CSI, que vem criando aí uma expectativa de que técnicas bem modernas solucionem sozinhas os casos mais espinhosos. Para a gente conhecer um pouco mais como funciona o trabalho da perícia, né, de um perito, nós vamos conversar com o diretor do ICRIM, o senhor Carlos Roxo. Vem pra cá, Carlos. Tudo bom? Seja bem-vindo, Roxo. Eu sou a Carol Cinza. Brincadeira, você pode ficar aqui à vontade junto com a gente. Eu acho que esse é um assunto que desperta muito o imaginário e eu tenho certeza que tem muita gente que não entende de fato como é que funciona. Roxo, conta pra gente, como é que funciona o trabalho de um perito? Qual é o primeiro, o que a gente pode começar que seja o passo inicial de um trabalho de um perito? Olha só, o perito, primeiro para fazer uma diferença entre o perito e o perito criminal. O perito criminal é aquele que é lotado na Secretaria de Segurança Pública, aqui no Maranhão é um policial civil e acompanha, participa das investigações, é um dos primeiros a chegar no local do crime, coletar aquelas provas, materiais e isso depois transformar em um laudo pericial para municiar a justiça dessas informações técnicas e, eventualmente, conceder ao juiz essa oportunidade de poder efetuar a sua sentença. Ou seja, o trabalho dele é de fundamental importância para que, de fato, se entenda o que aconteceu por detrás de um crime, não é isso? Lógico. Primeiro a gente tem assim, ó, o Instituto de Criminalística, ele funciona da seguinte forma. Ele tem a perícia externa, que é aqueles peritos que vão para a rua, a perícia interna, que é a grande maioria que tem uma demanda muito grande de exames e laudos periciais, e o laboratório. A perícia externa atende aqueles locais fora do Instituto. São as investigações de acidente de trânsito, as investigações de crimes de morte violenta, arrombamentos, danos materiais. A perícia interna atende aqueles tipos de ocorrências do tipo exames balísticos para identificação de projéteis ou arma de fogo de um determinado tipo, de um determinado crime. Exames de adulteração de documentos ou adulteração de veículos, exames de crimes de informáticas. E o laboratório atende a grande demanda são os exames laboratoriais que visam identificar drogas ou alguma substância que a pessoa ingeriu, certo? São muitos exames que o Instituto de Criminalística realiza. Independente de qual o setor desse perito, né, aquilo que ele vai trabalhar ali, manusear, é importante a gente lembrar que o perito ele precisa ter muito cuidado com a pressuposição, né? Certo. Como é que é esse trabalho assim? A gente, por exemplo, quando a gente fala de um perito criminal, quando ele chega numa determinada cena, ali já tem vestígios que você já começa a construir uma história. Como fazer com que isso não entre em conflito com a realidade? São os chamados vestígios. Existe numa cena de crime os vestígios forjados, vestígios transitórios e outros tipos de vestígios. O perito de local, ele, depois de passar por uma academia, ele começa a ter experiências, várias experiências que vai fazendo com que ele vai adquirindo casuística e uma certa, muita experiência que vai fazendo com que ele vá fazendo essa diferenciação. Quando ele chega em um local, a primeira coisa que ele faz é delimitar aquela área que ele vai trabalhar. Você já tem que permanecer intacta. Permanecer intacta. Esse é um trabalho que é do delegado de polícia, ele que tem essa obrigação de fazer a preservação do local para que o perito venha e trabalhe. Caso o perito, nesse local, ele precise de uma área maior, ele solicita ao delegado que estabeleça essa área para que ele venha trabalhar. Esses vestígios que ele coleta ali, alguns ele já sai com uma convicção do local. Outros ele leva para a gente trabalhar lá na parte interna, que são os projéteis, uma marca de sangue, uma pegada, ou qualquer outros elementos que ele possa, que ali no local ele não tem tanta segurança, ele precisa das sessões internas para ele fortalecer esse resultado. Ou seja, no primeiro momento ele vai fazer um levantamento para que depois possa ser feito estudos precisos, né? Sobre e que possa dar definições. Hoje a gente tem uma estrutura avançada
tanto de tecnologia como de técnicas, para que possa fazer esse levantamento da verdade, chegar na verdade? Olha só, nós dispomos hoje de equipamentos de ponta, equipamentos que se vê nesses seriados tipo CSI. A perícia, inclusive, ela ficou muito mais conhecida a partir desses seriados. E os equipamentos que nós temos são equipamentos que eles são equipamentos israelenses, dos Estados Unidos, alemães, os mesmos equipamentos que são utilizados nessas séries. É lógico que nós não temos a mesma infraestrutura, mas alguns que nós estamos mostrando ali nas imagens, o trabalho pericial, e ali a gente observa o microcomparador balístico, é um equipamento moderníssimo. Nós observamos ali um perito trabalhando no microcomparador. O que ele faz, o microcomparador, ele identifica um projétil que saiu de um cano de uma arma e diz com 100% de certeza se aquela arma realmente foi usada em um determinado crime. A gente usou recentemente no caso do assassinato do jornalista Décio Sá e com precisão identificamos a arma que realmente matou o jornalista. A gente também mostrou ainda há pouco ali o VSC 5000, é uma espécie de um scanner avançado, que também é equipamentos importados. São equipamentos aí que giram em torno de 800 a 1 milhão ou mais de R$1 milhão. E esses equipamentos, eles buscam lá escanear um documento, identificar todos os elementos de segurança e dizer aquilo que tem falso em um determinado documento. Vimos ali também umas maletas que a gente utiliza em local de crime, que contém as lanternas, luzes forenses. São luzes que cada uma tem uma espécie de cor, de um foco. Essas luzes a gente foca em determinada região e, de acordo com o líquido orgânico, a gente identifica a substância. De acordo com o líquido que você quer procurar, está passando ali. São essas lanternas, de acordo com o foco, você vai identificar uma substância. Aquilo que a gente quer identificar, a gente usa um tipo de lanterna. Vimos também ali o nosso cromatógrafo gasoso, é o equipamento mais moderno hoje que nós temos no Instituto. Ainda está em fase de testes para ser implantado, eu acredito que agora a partir do mês de abril. E de modo que nós temos muitos equipamentos bons, são equipamentos que dão respostas técnicas precisas, os juízes têm conhecimento disso. Nosso grande problema hoje no Instituto é a demanda em relação ao número de peritos, que ainda é um número muito baixo. Nós somos um dos números menores do Brasil. Então esse número ele ainda compromete o trabalho porque atrasa, demora em função da demanda. Nós temos muitas solicitações e poucos peritos a atendermos. Mas e também existe um certo tempo, né? Até você coletar, você fazer todo esse levantamento, fazer esse estudo, para que você possa ter uma precisão, você requer tempo, né? Às vezes você coleta um determinado material e precisa ser encaminhado ao laboratório, e se for um exame toxicológico, ele leva de 8 a 15 dias só para revelar aquela substância que você está procurando. E a partir daí ele vem o perito às vezes também tem outros materiais que ele é submetido à análise. E depois disso que ele vai juntar para montar o seu laudo. Então o trabalho pericial realmente é um trabalho que requer um pouco de cuidado, porque a tua resposta, a tua assinatura ali é uma assinatura que ela vai ser decisiva em determinados pode mudar rumos, né? Pode mudar rumos. Então você tem que ter muita segurança no que está fazendo, muita responsabilidade. Você vai ali mudar a vida de uma pessoa e por isso às vezes demora um pouco. Precisa que seja demorado. Alguns exames, outros são mais rápidos. Tem uma premissa que diz que não há crime perfeito. De fato isso é uma verdade? A polícia tem provado que aqueles crimes que deixam muita dificuldade na sua elucidação, às vezes levam um tempo, mas vem sendo investigado, vem sendo dado uma resposta. Você se recorda de algum caso assim que tenha dado um tanto de trabalho? Eu acho que o caso que deu mais trabalho para o ICRIM nos últimos anos foi, sem dúvida, o caso do assassinato do jornalista
porque nós analisamos mais de 40 armas de fogo, mais de 400 vídeos e imagens capturadas em diversos pontos, documentos, computadores apreendidos. Eu acho que foi o trabalho que mais, foi o caso que mais deu trabalho. Até pela repercussão também, né? Pela repercussão e pelo empenho. A ânsia de justiça era muito grande. Pelo empenho da Secretaria, do governo em resolver um problema que foi desafiador, de certa forma. Eu acho que foi, e aí nos municiou de muita informação e de muita solicitação, e a gente teve que trabalhar para dar a resposta. Mas nós tivemos um caso também agora, muito pouco tempo, que foi o caso de uma garota, Gabriele, que morreu, que foi vítima, parece, os parentes envolvidos. E a gente, nesse caso, também teve respostas rápidas, porque encontramos, através do luminol e de outros exames, presença de sangue nas vestes dos acusados, que já tinham até lavado as roupas. Mas ainda fica, né? O vestígio, existem alguns vestígios. Substâncias que fazem essa detecção, né? Então, o luminol é um desses, que ele identifica pequenas quantidades de sangue. Aquilo que não é visto a olho nu, a gente aplica o luminol, aplica as luzes primeiro, depois aplica o luminol e a menor partícula a gente está lá encontrando e determinando que é sangue. Olha só, até porque eu acho que a gente vê muito isso no contexto cinematográfico, que às vezes você está ali analisando indícios e já começando a montar uma ideia e de repente com novos dados, com novos indícios, você muda completamente, né, a linha de raciocínio, né, para se elucidar. Isso é muito comum? É comum porque quando você chega em um local, nós temos hoje um problema cultural, que é a questão do isolamento do local, e as pessoas, a população, ela não tem os curiosos, né? Eles chegam e, a princípio, quando a gente chega, precisa se montar fazer toda aquela análise, montar toda aquela sequência ali de ideias para que você saia dali já com alguma noção. Mas em função dessa falta de preservação, às vezes a gente chega e a história é completamente diferente do que se vê imediato. Então há prejuízos em função disso. Aí a gente precisa reorganizar as ideias para que a gente possa dar um rumo. Até porque o que você falou é interessante, porque aí você já tem curiosos, você já tem às vezes vizinhos, pessoas, testemunhas, possíveis testemunhas. Então cada um já aborda a situação de uma forma, né? Cada um já vai contar o seu relato e é aquela história, cada um aumenta um tostão. Um pouquinho. Então, se você ficar também vulnerável à mídia, suposições, à especulação, né, das pessoas que estiveram de alguma forma, indireta ou diretamente, naquele contexto de cena de crime, é complicado você tentar se manter neutro de tanta influência, né, de tanto bombardeio de informação. É verdade, olha só, a gente chega às vezes em local de acidente de trânsito e se tem 3 veículos envolvidos... São 3 versões. São 3 versões e cada um tem a sua razão, certo? Então a gente escuta, por educação, escuta cada um, mas a gente monta a nossa linha de acordo com os vestígios produzidos, a gente vai montar a nossa linha de investigação e estabelecer a causa determinante. Em local de crimes diversos, arrombamentos, mortes violentas, a população tende a tecer comentários e ali no momento que a gente chega, às vezes quer ajudar. Todo mundo é um pouco investigador, né, da história. Técnico de futebol, investigador, todo mundo é no Brasil. Então sempre quer passar um pouco de informação e isso acaba, não ajuda, embora a gente já aprendeu a filtrar isso. Mas o que mais nos atrapalha é realmente essa aproximação das pessoas, essa falta de preservação no local. Muito bom, Carlos. Obrigada pela tua presença aqui junto com a gente. Parabéns pelo trabalho do INCRIM. Mais uma vez, aproveito essa oportunidade. E eu espero que você aí de casa possa ter conhecido um pouco mais sobre esse mundo, né? Que sempre é cheio de mistérios. Eu acho que o perito, independente de qual o objeto de estudo dele, de que área ele está engajado, eu acho que fascina muito. Você trabalhar ali com a questão e com a solução de casos é interessante. Inclusive, a gente vai um dia acompanhar o trabalho de um perito de trânsito, para a gente poder ver ali
como é que funciona tudo isso. Já estão convidadas. Obrigada, obrigada. Espero que não seja o meu carro na história. No final de semana. Eu imagino quantos casos não tenho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. Olha, já convido você do outro lado para participar com a gente na nossa fanpage. Acessa lá. Daqui a pouquinho temos promoção. Ainda vamos ter convidados. Nosso programa Segura a Onda, que a gente volta já.